Na Roma antiga, a covardia não era apenas um defeito. Era uma ameaça tão grave que era combatida com punições severas e dolorosas, capazes de destruir qualquer soldado que ousasse hesitar. Imagine um mundo onde o medo era a principal moeda para se manter vivo, onde a coragem não era apenas admirada, mas exigida sob pena de punições brutais. O que levava um exército tão poderoso a aplicar regras tão cruéis contra seus próprios soldados? E como essas práticas impactavam não só a guerra, mas o espírito de todo um povo? Prepare-se para descobrir a lei do medo romana, um código de brutalidade que moldou o destino de legiões inteiras. Agora, vamos compreender o contexto dessa prática. O Império Romano, em sua ascensão, era respeitado e temido não apenas por seu tamanho, mas pela disciplina implacável de seu exército. Cada soldado devia ser um símbolo de força e coragem, pois qualquer sinal de fraqueza poderia custar a vida a muitos. Quer entender como exatamente Roma punia os covardes e que impacto isso causou? Continue comigo. Se você quer mais histórias chocantes e verdadeiras da história, já deixe seu like agora. E não esqueça de se inscrever no canal para fazer parte dessa legião que descobre os segredos que poucos conhecem. Ative o sininho e fique por dentro de tudo. Roma começou como uma pequena cidade-estado, mas, com sua incrível organização e espírito de luta, transformou-se em um império que dominaria grande parte do mundo conhecido. No coração desse sucesso estava a Legião Romana, uma máquina de guerra perfeitamente calibrada. Para manter essa máquina funcionando, a disciplina não era apenas desejada, era uma questão de sobrevivência. Cada soldado sabia que o menor sinal de fraqueza, medo ou hesitação poderia pôr em risco toda a unidade. Era essa pressão constante que fazia dos soldados romanos as forças militares mais temidas da antiguidade. Não era apenas a habilidade no combate o que fazia a diferença, mas a certeza de que a covardia encontraria punição impiedosa. Assim, dentro desse cenário, nasce a chamada Lei do Medo, cujo objetivo era manter a ordem e garantir que ninguém falhasse em proteger a honra da legião. Quer saber quais eram as punições aplicadas a quem ousasse enfraquecer o espírito romano? Vamos descobrir no próximo bloco. A coragem para os romanos não era apenas uma virtude. Era o alicerce que sustentava toda a estrutura do império. No campo de batalha, um soldado que demonstrava medo ou hesitação não só colocava a própria vida em risco, mas ameaçava o destino de toda a legião. A covardia era vista como traição, uma falha que enfraquecia a força coletiva. Por isso, Roma exigia coragem absoluta de seus homens. Essa obsessão pela bravura gerava um clima de tensão extrema, onde o medo de falhar era tão poderoso quanto o medo do inimigo. Era uma pressão que podia quebrar homens, mas também forjar lendas. Entender essa dinâmica ajuda a entender por que Roma criaria uma lei que punia a covardia com tanta severidade. No próximo bloco, vamos revelar a chamada Lei do Medo e como ela operava para garantir disciplina e controle nas legiões romanas. A Lei do Medo era uma expressão não oficial para o conjunto de regras que Roma estabeleceu para punir a covardia de forma rigorosa e exemplar. Seu principal objetivo era manter a ordem dentro das legiões, impedindo que o medo e a insegurança se espalhassem entre os soldados. Mais do que uma simples norma disciplinar, essa lei tornou-se um sistema de controle social, onde o medo de sofrer punições superava o medo do inimigo em batalha. Cada ato de covardia podia ser observado, investigado e punido com severidade quase imediata. Essa lei criava um ambiente onde a coragem era a regra absoluta e não a exceção. E as consequências para quem desobedecesse eram muitas vezes brutais, visando não só castigar,
mas enviar uma mensagem poderosa a todos os demais. No próximo bloco, vamos detalhar as formas cruéis dessas punições e como elas funcionavam para manter essa rigidez. Entre as formas mais severas de punição, destacava-se a decimatio, uma prática terrível em que 1 em cada 10 soldados de uma unidade considerada covarde era condenado à morte pelos próprios companheiros. Essa técnica impunha uma dor dupla. Além do medo da punição, criava desconfiança e insegurança dentro da própria tropa. Outros castigos incluíam açoites públicos, humilhações e remoção das fileiras, marcas permanentes de desonra. Essas punições não eram arbitrárias, mas aplicadas com o objetivo de reforçar a disciplina. O sofrimento imposto servia como um aviso para que ninguém se atrevesse a fraquejar diante do inimigo. O medo de ser um dos punidos mantinha as legiões firmes, garantindo que a unidade fosse acima da individualidade. Na próxima parte, vamos analisar como esses castigos influenciavam o moral e a coesão dos soldados em combate. Essas punições brutais, embora temidas, tinham um efeito paradoxal. Fortaleciam o espírito coletivo ao custo de um medo constante. O medo do castigo mantinha os soldados alinhados, prontos para enfrentar qualquer desafio em campo. Porém, essa pressão intensa também podia gerar ressentimento e tensão interna, criando um ambiente onde a desconfiança entre companheiros persistia. Ainda assim, a disciplina rígida era fundamental para que as legiões mantivessem sua eficácia e capacidade de resposta rápida. O sacrifício individual era subordinado ao bem maior da legião. E a lei do medo garantia que essa prioridade fosse respeitada. No próximo bloco, traremos casos reais e emblemáticos de soldados punidos sob essa lei, mostrando o lado humano dessa brutalidade. Entre os exemplos mais conhecidos está a prática da decimatio, aplicada durante a Segunda Guerra Púnica, quando uma legião romana sofreu uma derrota humilhante. O general decidiu infligir a decimatio para restaurar a disciplina, selecionando soldados ao acaso para a execução. Essa decisão extrema ficou marcada como símbolo da severidade romana e serviu de aviso para todas as tropas. Outro caso emblemático envolve soldados punidos por hesitação em batalhas decisivas, cujas histórias sobreviveram em relatos históricos como exemplos da tensão entre medo e dever. Essas histórias revelam o custo humano da lei do medo e mostram que por trás das táticas implacáveis havia homens reais sofrendo as consequências. Quer entender como Roma se comparava a outras culturas militares em relação à coragem e punições? No próximo bloco, vamos explorar essas diferenças. Enquanto Roma aplicava punições severas para manter disciplina e coragem, outras culturas militares da antiguidade tinham abordagens distintas. Os espartanos, por exemplo, também valorizavam a bravura acima de tudo, mas sua punição se baseava mais na exclusão social e no desprezo do que em execuções sistemáticas. Já os guerreiros germânicos valorizavam a coragem, porém com menos rigidez institucionalizada. A Roma se destacou pela rigidez e pela sistematização da punição da covardia, usando o medo como ferramenta para garantir que cada soldado cumprisse seu papel. Em muitos sentidos, esse controle brutal contribuiu para a expansão de seu império, embora custasse caro em vidas e saúde mental. No próximo bloco, é hora de refletir sobre o legado dessa lei do medo e seu impacto moral e psicológico até hoje. A disciplina imposta pela lei do medo levantou uma questão difícil. Até que ponto a brutalidade justifica a ordem? O método romano,
implacável e eficaz, moldou um exército poderoso, mas a um custo psicológico incalculável para seus soldados. A tensão constante entre medo e coragem deixava marcas que iam além do campo de batalha, afetando o comportamento e as relações dentro e fora da legião. Hoje, ao refletirmos sobre essas práticas, nos perguntamos se a disciplina extrema segue sendo necessária ou aceitável. Será que o medo, como ferramenta de controle, pode realmente formar um soldado melhor ou apenas substituir o respeito pela submissão? Essa reflexão nos leva a questionar conceitos modernos de liderança, urgência e coragem. No próximo e último bloco, vamos concluir com uma mensagem forte e um convite para o público se engajar no debate. A lei do medo foi um instrumento brutal, porém eficaz, que moldou o sucesso militar romano, impondo uma disciplina quase implacável. Mas será que sobreviver à sombra do medo era realmente vitória? Ou seria um tipo de derrota silenciosa, à custa da humanidade dos soldados? Essa ambiguidade nos convida a refletir profundamente sobre a natureza da coragem e do medo, ainda relevantes nos dias atuais em muitos contextos. Agora, fica o desafio. Você acredita que a disciplina romana, com sua rigidez extrema, teria lugar nos exércitos modernos? Ou será que aprendemos a valorizar o respeito e o espírito de equipe acima da punição severa? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate intenso sobre coragem, medo e liderança.